De volta ao Redação Novo Tempo, aqui pela Rádio e TV Novo Tempo. Eu tô começando o programa rindo aqui, porque vocês não sabem esse intervalo Programa como... bloco, Programa bloco, né? Bloco. O último bloco. Tá perdido no tempo, viu, gente? Vocês vão Último desculpar, bloco deste programa. Comecei rindo porque tava divertido aqui o intervalo. Mas, gente, vamos lá. Olha, nesse programa, então, a gente discutiu aqui assuntos que nos chamaram a atenção e cada apresentador resolveu trazer à tona novamente nesse último programa de 2016. Já estamos vendo 2017, então feliz ano novo para você que está acompanhando o nosso cheirinho da ceia de ano novo aí na sua casa. Olha, o último assunto aqui que a gente vai discutir é o seguinte: entre os dias 7 e 18 de setembro desse ano, aconteceram os Jogos Paralímpicos Rio 2016. Mais de 4.000 atletas de vários países com diferentes deficiências participam da primeira edição dos Jogos na América do Sul. A competição envolveu 23 modalidades paralímpicas e durante os 11 dias de competição, 528 provas valeram medalhas. E os atletas brasileiros conquistaram o 8º lugar na classificação geral e foram motivo de muito orgulho para o Brasil. Inclusive, o objetivo era ficar entre os 5 primeiros na classificação geral, né? Mas o Brasil se superou, conquistando 72 medalhas e ficando à frente aí como países como Espanha, França e Canadá. Isso será que é um sinal que o Brasil tem investido mais nos seus paratletas, tem investido mais no esporte paralímpico? Na verdade, eu acho que isso é um sinal de que o Brasil poderia ser muito melhor ainda nas Paralimpíadas se tivesse realmente investimento. Porque mesmo com essas condições, porque a gente sabe que o esporte olímpico no Brasil não é tão incentivado. A gente tem vários retrospectos aí, reportagens, levantamentos, pesquisas, que mostram que o esporte olímpico já tem essa dificuldade. Com o esporte paralímpico, é ainda pior essa dificuldade de patrocínio, de incentivos, etc. Só que mesmo dentro dessa diversidade, os paratletas brasileiros conseguem se superar. Nos últimos, acho que 2 ou 3 Jogos Paralímpicos, eles foram muito bem. Isso tem a ver também, inclusive eu lembro que eu vi uma reportagem falando sobre isso, sobre a mudança na administração do Comitê Paralímpico Brasileiro, etc. Tem algumas coisas relacionadas a isso, e isso fez a diferença nos últimos anos. Mas eu não acho que a gente chegou num ponto assim, tipo, olha, puxa, estamos bem. Não, eu acho que teve uma mudança aí nos últimos tempos, mas eu acho que pode ser muito melhor, porque mesmo dentro dessa diversidade a gente já consegue um bom resultado com os paratletas. Imagina se realmente tivesse a exposição que poderia ter. Por exemplo, quando que você ouve falar de esportes paralímpicos fora do período das Paralimpíadas? Dá a impressão de que só existe algum tipo de competição nas Paralimpíadas, né? Porque você não tem coberturas de verdade a respeito disso. Um tempo depois, né? Por exemplo, com o nosso maior nadador, que na verdade foi o maior medalhista das Paralimpíadas, o Daniel Dias, aí você vê, vez ou outra, né? Um pouquinho logo depois do evento, ainda fazendo algum tipo de cobertura, mas depois passa e fica só futebol na televisão. E sabe o que acontece e por que eu achei importante a gente falar desse tema? É que eles precisam estar mais na mídia. Você entrevistou um deles, né, Wagner? O Daniel Dias. Aliás, eu entrevistei o Daniel Dias, foi uma das entrevistas mais legais que a gente teve aí. Inclusive, quando a gente voltar com os programas inéditos depois das férias, os melhores momentos, a gente vai ter um programa, uma edição especial do Identidade, porque vão ser 100 programas. A gente vai fazer uma edição comemorativa e a gente vai voltar a falar com algumas pessoas, e eu já conversei com o Daniel Dias, novamente. É uma pessoa fantástica, e ele, inclusive, decidiu ser atleta porque ele viu uma entrevista na televisão de outro nadador paralímpico, que eu esqueci o nome no momento, porque eu não sou uma pessoa muito do universo dos esportes. Mas ele viu e falou, olha, se ele conseguiu, é um atleta e tal, eu também posso. Inclusive, esse nadador, é uma pena que eu não estou lembrando o nome dele agora, ele se aposentou. Foi a última campanha dele foi essa Paralimpíada no Rio de Janeiro. E aí, os dois fizeram juntos uma prova de revezamento. Então, foi uma emoção incrível para os dois. Porque o que estava se aposentando e estava ali participando com alguém que é um forte legado dele. E o resultado desse legado estava correndo com o ídolo, né?
Tava nadando com o ídolo. Então é uma coisa muito bonita. E a gente sabe, né, a ONU tem uma estimativa de que 10% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Esse número é muito significativo. Ações já estão sendo desenvolvidas para que essas pessoas tenham mais qualidade de vida, o que a gente traduz por acessibilidade. Né? A gente está falando sobre a questão da visibilidade ou não visibilidade ou do não investimento. Ele comentou com você alguma coisa nesse sentido, assim, do que ele testemunha como um paratleta e que não percebe esse mesmo incentivo como acontece em outros esportes? Acompanhou. Tá? Assista Identidade Geral de número 100, porque você vai ver, a entrevista foi fantástica. Contar. Não vou contar a entrevista inteira do cara, eu já estava contando aqui o negócio da piscina e já estava me arrependendo enquanto eu estava contando. Mas é interessante. Não, era só para saber a opinião de quem vive claro, isso, né? Eu nunca tive a chance de entrevistar alguém. É muito difícil, assim, toda essa questão de acessibilidade e tudo mais. Agora, só comentando uma entrevista que já foi para o ar, de uma outra pessoa que é cadeirante, e ele comentou o seguinte comigo, né? A gente não quer ser visto como super. A gente, né? Porque tem aquela expressão, saem os atletas, agora chegam os super-heróis. Uhum. A gente não quer isso. Isso não foi o Daniel Dias que falou, foi o repórter da Folha de São Paulo, que é especializado nessa área de acessibilidade e deficiência. Eu esqueci o nome dele porque eu tenho um problema com nomes, mas foi no Identidade Geral nesse ano, foi uma entrevista fantástica. Né? Mas, enfim. Ele disse isso, a gente quer ser visto como cidadão, e a gente quer ter os mesmos direitos das outras pessoas. Então, eu acho que o espaço que os paratletas têm, como de fato atletas, pode movimentar melhor essa imagem que o Brasil e o mundo, de fato, ainda tem visto com muito preconceito, parece que são pessoas inferiores, parece que são pessoas que não têm o mesmo intelecto ou a mesma condição, a mesma capacidade que pessoas que não têm deficiência tenham. E isso é uma inverdade muito grande, né? Quando a gente fica refletindo um pouco nisso, eu fico pensando assim, cara, como eu queria que o Brasil não fosse o país do futebol, entendeu? Se bem que já deixou de ser faz um tempão, depois do 7-1, né? Mas antes do 7-1. Eu não sei nem se já foi um dia, né? Mas eu fico pensando assim, mas parando para pensar do ponto de vista, né, de audiência, né, das coisas, assim, realmente o futebol é o que mais movimenta mídia, etc., patrocínios e tal. Mas eu fico pensando assim, o Brasil poderia ser o país de todos os esportes, sabe? Porque na questão das Olimpíadas a gente já tem isso, né? Vários esportes olímpicos você só ouve falar na época das Olimpíadas. Só que as pessoas precisam estar treinando, as pessoas precisam estar comendo, as pessoas precisam pagar o aluguel da casa delas, esses atletas que estão nas Olimpíadas. É a mesma coisa com os atletas paralímpicos. Mas como é que eles vão se manter e tudo mais, sendo que o único dinheiro que eles têm, muitas vezes, é o dinheiro que vem da confederação? Às vezes é muito pouco para você manter um alto nível de competição. Você vê, por exemplo, um país que o esporte mais envolvido, e a gente pode pegar, por exemplo, os Estados Unidos, a gente pode falar da China também. Na China é um pouquinho diferente, porque tem muito a ver com o governo lá. Mas não, por exemplo, nos Estados Unidos você tem um incentivo a esportes olímpicos. Os paralímpicos nem são tão fortes também nos Estados Unidos, mas enfim, com os olímpicos, por exemplo, porque nas universidades ganha bolsa de estudos quem consegue ter um bom desempenho em diferentes esportes. Não é só no futebol americano ou no beisebol. A pessoa é um bom nadador, ele consegue ganhar uma vaga de uma bolsa de estudos. A pessoa joga, sei lá, como é que é o nome do hóquei na grama, ou hóquei no gelo, tem outras coisas. Então, quer dizer, se você tem políticas públicas e privadas de incentivo a diferentes esportes, isso faz com que mais pessoas queiram se envolver com esportes de alto desempenho, né? E a gente pode desenvolver diferentes áreas que não seja apenas o futebol aqui no Brasil, né? Só que isso dependeria não só de incentivos públicos, mas também de incentivos privados, pensados em médio e longo prazo. Com certeza. Não, eu falei, né, não sei nem se o Brasil já foi o país do futebol, porque tem esse termo, né, Brasil, país do futebol, mas se você comparar com outros países, inclusive menores do que o Brasil, a Argentina, por exemplo, a Argentina tem mais
estádios do que o Brasil tem. A Argentina tem um público pagante que vai aos estádios muito maior do que o Brasil. No próprio país, que é o país de vários outros esportes, Estados Unidos, onde o forte lá é futebol americano, é beisebol, é basquete, mesmo lá, os estádios de futebol são muito mais cheios do que os do Brasil e muito maiores que o Brasil. Então, dizer que o Brasil é o país do futebol, não dá para dizer que é verdadeiro isso. E não é agora, não é por causa do 7-1 da Alemanha, nunca foi, porque apesar de ser o principal esporte do país, é ainda assim deixado de lado, porque a gente vê aí os grandes nomes do futebol e que são, aqui para nós no Brasil, os que realmente são mais incentivados e que ganham melhor e que são disputados por grandes clubes, mas são quase majoritariamente pessoas que vieram de uma extrema pobreza, não é? E encontraram no futebol um meio de ascensão social, de sobreviver, de poder ajudar a família. Agora, você imagina, e isso que o futebol não tem também investimento real. O futebol para nós no Brasil é fácil porque é o mais popular porque qualquer papel amassado vira uma bolinha e as crianças brincam. Os meninos saem chutando terra por aí, brincando de futebol. Agora, você imagina com investimento de verdade, não só para o futebol, como o Leite disse, para todos os esportes. Que potência nós poderíamos ser. E é isso que entristece. E assim, ó, o Hélio foi corajoso, né? Falou que a Argentina está melhor no futebol que o Brasil. Em números, né? Em números. Deixa eu só falar o seguinte, o Jairo Marques, viu o nome do meu entrevistado que eu esqueci? Cara tremendo, autor do livro Mal Acabados. E é muito legal essa conversa que a gente teve aqui sobre esportes e de um modo geral, porque tem muita gente que pensa, mas para quê praticar esporte? Que bobagem, competição, tal. Não é isso, não é disso que a gente está falando. O esporte ensina muita coisa para a gente, né? O esporte ensina disciplina, o esporte ensina qualidade de raciocínio, companheirismo, união, trabalho em grupo. O esporte ensina a gente a praticar um exercício físico prazeroso. Então, a gente cuida do nosso corpo. Superação é também uma palavra aqui para esse assunto que a gente estava falando das Paralimpíadas. Porque o esporte não é só direito de quem não tem qualquer tipo de deficiência, mas todos esses benefícios que o esporte traz também deve ser oferecido a quem tem algum tipo de deficiência. Muito bonito. Falou muito bonito, obrigado, gostei. Suzane. Vamos terminar 2016. Terminar 2016. É doutor, gente, né? Acabou é um doutor. A gente passou quase um programa sem falar disso. Tchau, gente. Feliz Ano Novo. Feliz em 2017, ano novo. a gente está de volta. Novo. Aliás, com programas inéditos desde o começo do ano. Programas especiais tratando de diversos temas e inéditos. Feliz Ano Novo. Tchau, Foi muito bom pessoal. passar 2016 com vocês, tá?